Beleza. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu sei que a gente começou um pouco mais cedo, mas quem estiver nos escutando, por gentileza, coloca nos comentários se o áudio está ok, a imagem está ok, que a gente vai começar daqui a pouco, tá bom? Áudio ok, imagem ok. Lucas, fala um pouquinho aí, só para a gente testar o seu áudio também com eles, por favor. Fala pessoal, boa tarde para todo mundo que já está aí esperando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Dá um ok também, um ok para a imagem também, para a gente saber se está correndo tudo certo. Enquanto isso, já vou explicar o que aconteceu, né? Tivemos um problema técnico aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente trocou o link. Para quem tiver aí, já peço desculpas. Priscila, você falou que o áudio tá ok do Lucas tá ok também? Você tá ouvindo ele direitinho? Deixa eu fechar o chat aqui, né? Porque pode atrapalhar. Beleza. Então tá tudo ok. Qualquer coisa que acontecer, pessoal, vocês podem me avisar aqui nos comentários que a gente interrompe aqui pra gente consertar, tá bom? Então falta 6 minutinhos. Enquanto isso, vocês podem Opa. Beleza, tudo certo. Então tá tudo certo, Lucas. Ufa. Beleza, Já já a gente começa. 5 minutinhos, vamos esperar o pessoal. perfeito. Aí a gente se apresenta. Ok, vamos começar exatamente no horário, né? Para a gente Sim. também não acabar extrapolando. Esperar o pessoal entrar. 5 minutinhos, rapidinho passa. Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, é só deixar Perfeito. nos comentários também. Aqui nos comentários não, né? No chat aqui do YouTube, que a gente vai responder no final. Mais 4 minutinhos a gente começa.
Quem quer conhecer a Rock Content? Essa é a Rock Content. Aqui não dá para apresentar muito bem a Plumes, que eu tô numa sala fechada, mas aqui eu juro que a gente tem um escritório legal também. A gente chama essa salinha aqui de aquário, que ela é toda cheia de vidro e dá pra ver a galera Legal. A gente tem passando uns legal. A gente tem uns aquários aqui também. também, né? Carlos Wilson, de nada. Ele falou aqui, obrigado pela oportunidade. Que isso, imagina. Sempre bom compartilhar conhecimento. Está muito pequena a tela da Rock Content. Eu vou trocar aqui, tá, ela. A gente vai trocando aqui durante a apresentação, tá? Agora que vocês conseguem ver melhor, essa aqui é a Rock Content e tal. Mais 2 minutinhos a gente começa. Falta mais 1 minutinho. Vamos lá, Lucas. 3 horas em Bora. ponto. Então, vamos lá. Boa tarde Bom, para todo mundo, pessoal. Vou me apresentar rapidinho. Depois eu passo a palavra para o Lucas. Hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso processo de vendas e marketing aqui da Rock, da Plumes, tá? Quem tiver dúvida, pode colocar nos comentários, que a gente vai ler essas dúvidas e vai tentar responder no final do webinar aqui. Meu nome é Esley Borragini, eu sou analista de marketing aqui na Rock Content. Hoje eu sou responsável pela geração de leads da Rock, então estou bem próximo com o time de vendas para acompanhar se os leads que eu gero são bons ou não. Então eu sempre preciso desses insights do time de vendas. E hoje eu vou passar todo esse conhecimento que eu adquiri aqui na Rock para vocês, junto com o Lucas da Plumes, tá bom? Lucas, pode se apresentar também, por gentileza? boa tarde, todo mundo que está assistindo aí. Obrigado pela oportunidade de compartilhar conhecimento. Como o Wesley disse, é sempre bom. Estou me apresentando, eu sou Head de Performance aqui na Plumes, então eu sou responsável pelo planejamento de todas as ações voltadas para a geração de leads, ou seja, potenciais clientes para a nossa empresa, né? Vou falar um pouco sobre a Plumes, já que a Rock Content é uma empresa bem conhecida, a Plumes ainda está chegando nesse patamar, mas nós somos uma empresa de São Paulo, tá? Sediada em São Paulo, nós somos fornecedores de software de CRM. A Plumes nasceu em 2015, mas a gente só começou a escalar nossa empresa a partir de 2018, ano passado, que foi quando a gente achou nosso público-alvo ideal, né? Já tem vários CRMs no mercado que disputam diferentes fatias no mercado, e o que a Plumes encontrou como público-alvo ideal são as indústrias e distribuidoras. Então, nós somos um CRM voltado especificamente para esse público e por conta de vários fatores, várias funcionalidades. Depois eu posso explicar isso melhor. Mas hoje nós somos uma das maiores empresas fornecedoras de CRM no cenário nacional. A gente está registrando um crescimento médio mensal aí de 10%. Então, a gente tem uma certa expressividade e hoje eu vou falar um pouco sobre como que a gente faz para gerar essa receita, para gerar esse crescimento junto com o Wesley.
Massa, Lucas. Eu vou falar um pouco da Rock também, né? Fazer Quer, um você leve quer... jabá. Fazer um leve jabá da Bom, Rock sempre bom. também. A Rock Content também é uma empresa de Belo Claro. Horizonte. A gente é uma empresa de marketing de conteúdo, também é um SaaS. Muita gente confunde um pouco a Rock, que a gente só faz conteúdo para as empresas, mas a gente tem uma ferramenta, um software, para gerir toda essa demanda de conteúdo. Então a gente tem vídeo, conteúdo em texto, infográfico, tudo dentro de uma ferramenta só que você pode postar automaticamente no seu WordPress, no seu blog, né? E acompanhar também os dados que esses conteúdos estão gerando, né? Se estão gerando os resultados ou não. Então a gente também é uma empresa de recorrência, SaaS. E a gente fala muito disso hoje também, porque muito do nosso marketing e vendas hoje é dependente disso, né? Do nosso modelo de negócio. Então a gente fala um pouquinho mais disso hoje. Lucas, eu vou pedir então para você começar com o nosso webinar agora, mesmo no conteúdo, para você começar aí que eu vou na sequência, tá bom? Perfeito. Tá, a ideia é a gente falar por uns 50 minutos, mais ou menos, até as 3h50, mais ou menos, para deixar uns 10 minutos especificamente para tirar dúvidas dos espectadores, trocar uma ideia no final, mas enfim. Como a gente explicou, a gente vai falar sobre todo o processo de geração de receita, né? E isso passa desde marketing até pós-venda, né? Não só a venda em si. Mas explicando um pouco sobre como a Plumes gera receita hoje, né? A Plumes é uma empresa de SaaS, assim como a Rock. O que é um SaaS? É um Software as a Service, ou software como serviço. E aí, qual que é a diferença de um SaaS, um software como serviço, para um software normal, que você compra uma licença de uso dele e pode usar pelo tempo lá determinado pela licença? Na verdade, produtos e serviços, né? O que difere um do outro? Muita gente pensa que produto é algo tangível, enquanto serviço é algo intangível, que não necessariamente é verdade. Até porque o software mesmo, ele não é tangível, mas ele pode ser um produto. Quando você compra um carro, por exemplo, que é um produto, você está pensando, claro, nos atributos tangíveis, que é o próprio produto em si, mas também atributos intangíveis, como, por exemplo, a segurança que aquele carro te passa, aquela marca te passa, ou a imagem que aquele carro passa sobre você. E o mesmo acontece com serviços também. Quando você compra, sei lá, um serviço de uma agência de viagem, por exemplo, você está pensando em atributos tangíveis, como tamanho da cabine do voo, às vezes até o que é servido de comida, de bebida dentro do serviço. Então, serviços e produtos, ambos têm atributos sempre tangíveis e atributos intangíveis. Então, qual é a diferença de um produto para um serviço? O produto, a partir do momento que você adquire, você pode usá-lo no momento que você quiser. O serviço, você pode utilizá-lo quando ele é colocado à disposição. E aí, quando que o SaaS é colocado à disposição? Quando você está com uma conectividade na internet, basicamente, né? Porque ele é um software disponibilizado na nuvem e não no servidor local do seu computador. Então, basicamente, é essa a diferença. E aí, falando um pouco sobre como a gente gera receita. O nosso modelo de contratação, ele é de um modelo de recorrência. Então, o contratante da Plumes, ele vai pagar uma mensalidade recorrente por usuário para que ele possa utilizar o sistema disponibilizado na nuvem. Essa mensalidade, o montante, na verdade, dessas mensalidades pagas, a gente chama de MRR, que é uma métrica muito importante para qualquer empresa de SaaS, que é Monthly Recurring Revenue, significa receita mensal recorrente, né? Então, o montante da mensalidade paga por cada usuário dentro de cada conta é o nosso MRR. Esse é nossa principal métrica que a gente olha para a geração de receita, é, na verdade, o que move a Plumes. Mas, além disso, a gente tem alguns serviços agregados ao sistema, que são os serviços de pós-venda. Quais são os serviços de pós-venda que a Plumes tem hoje? A gente tem os serviços de implantação. O que é a implantação do sistema? É o período que a nossa equipe de implantadores ela se responsabiliza por montar o Plumes justamente para a empresa que contratou. Porque o Plumes ele é um software 100% personalizável. Então, o Plumes da empresa X não vai ser o mesmo Plumes da empresa Y. A gente tem que configurar diferentes etapas de venda, diferentes automações, uma proposta comercial diferente, que pode ser gerada dentro do CRM. Então, os implantadores são responsáveis por fazer isso, além de ensinar toda a equipe como que ela vai utilizar o software e tudo mais. Então, esse serviço também é cobrado, claro.
A gente tem o serviço de CS e o serviço de suporte, que também são de pós-venda. A equipe de CS ela é responsável por monitorar a conta do Plumes como um todo. Então, pô, se essa conta está com baixo nível de engajamento, eu vou entrar em contato com esse cliente para entender por que está com baixo nível de engajamento, o que a gente pode fazer para melhorar, o que precisa ser melhorado, o que não está sendo entendido. Se, por outro lado, o software está com alto nível de engajamento, está bacana, a gente também quer entender o que está sendo bom, o que está sendo positivo, às vezes oferecer até outras oportunidades de melhoria, de expansão. Então, esse é o trabalho da equipe de Customer Success, ou sucesso do cliente. E a gente tem a equipe de suporte também. O suporte por telefone ou por chat no Plumes, ele é disponibilizado o tempo todo enquanto o contratante está com a gente. Então, se um usuário quiser chegar lá no chat e perguntar alguma coisa sobre o uso do software, o suporte, a nossa equipe de suporte vai estar sempre disponível. Todos esses serviços, eles são cobrados no valor da implantação, que é um valor cobrado já no início da aquisição do software. Então, mas o objetivo da equipe de pós-venda não é gerar receita para Plumes, e sim cobrir os custos de pessoas, custos de equipamentos que são envolvidos nesses processos. Então, a equipe de receita da Plumes, basicamente, é a equipe responsável pelo MRR. Além disso, a gente tem a equipe de projetos também da Plumes, que também é um serviço de pós-venda. A equipe de projetos, ela basicamente é responsável pela personalização do software. Então, vamos supor que um cliente precisa de uma integração com o ERP, que é uma coisa que acontece muito, que o nosso público exige muito. Então, a equipe de projetos vai desenvolver uma integração personalizada para o sistema de ERP daquele cliente. Ou precisa, às vezes, até de uma funcionalidade nova, que, por exemplo, a gente lançou recentemente workflows customizáveis. Então, o nosso CRM ele não tem só o funil de vendas, você pode colocar qualquer workflow relacionado a processo com clientes lá dentro e personalizar ícones, nomenclaturas, até as etapas e automações para esses workflows. Então, isso foi algo que um cliente nosso solicitou, porque além da equipe de vendas, eles também tinham equipe de atendimento. A equipe de atendimento basicamente é uma venda receptiva. Então, a gente percebeu que precisava criar esses workflows customizáveis. Então, isso é feito pela equipe de projetos também. Mas, também, a equipe de projetos, ela cobra somente o valor que precisa para fazer o projeto em si, mas não é responsável por geração de receita aqui na Plumes. É mais para relacionamento e expansão de base do que para geração de receita mesmo. Geração de receita é trabalho da nossa equipe de receita, que é a junção da equipe de marketing com a equipe de vendas. E aí o foco hoje do webinar é falar como que a gente faz todo o trabalho de funil de vendas com essa equipe de receita. E do meu lado é isso. Wesley, você quer falar um pouco aí da Rock, como que vocês fazem? Sim. A gente tem a mesma base da Plumes hoje. Como a gente é uma empresa SaaS, a nossa principal métrica hoje é o MRR também, que é a nossa receita mensal. A gente mede esse MRR por mês, então todo mês a gente tem uma meta a ser batida de MRR. E a gente mede esse MRR também por trimestre, então a gente tem essa meta por trimestre a ser batida, e por ano, que a gente muda um pouco a nomenclatura, que chama de ARR, né? Que é a receita anual. Tudo isso, essas metas, essas métricas de MRR e ARR, a gente define quando os nossos REDs aqui, eles definem o crescimento da empresa. Então, eu quero crescer tantos por cento, quantos de MRR, quantos de ARR eu vou precisar para chegar nessa porcentagem. Diferente da Plumes, Lucas, aqui na Rock, a gente tem a implementação. Você falou que no caso de vocês é implementação, né? Plantação, isso. Implementação. Implementação é basicamente a mesma coisa, é um serviço cobrado à parte também. Então o cliente entra aqui, ele tem essa implementação, que é basicamente implementar o software lá na ferramenta deles de WordPress, etc. Ensinar esse cliente como utilizar o software. E depois a gente tem o sucesso do cliente também, que é o nosso CS. Só que a diferença com a Plumes é que o sucesso da Rock hoje, ele também é responsável por receita. Então, a gente tem alguns gatilhos aqui. Quando o nosso cliente está precisando de mais algum serviço, uma consultoria, alguma coisa assim, ele pode contratar junto com o CS e a gente também chama de expansão. Então, ele vai expandir o contrato dele, que ele vai agregar mais serviços, mais soluções para aquele contrato, para aquele projeto.
Então o CS, sim, hoje, ele também é responsável pela receita da ROC e também é responsável pela retenção da ROC hoje. Então o CS ele fica com essas duas pontes. É lógico, o nosso time de vendas ele é muito mais ativo em relação à receita e o time de marketing do que o CS. Mas o CS fica também responsável pela expansão de projetos, colocar mais serviços, etc. Tá? Então é isso. Legal. Basicamente, a gente tem a mesma base da Plumes hoje, só muda isso mesmo que o CS também é responsável por receita. A gente chama isso de upsell. Então, quando o CS está precisando colocar alguma coisa no projeto do cliente para melhorar o sucesso dele, sempre visando o sucesso, aí o CS faz um upsell e aumenta a receita da ROC, aquele MRR daquele mês, tá? Então, basicamente isso, uma das Legal. métricas que a gente trabalha também é o upsell. Pode dar sequência, Legal. Lucas. Legal. Tá, agora falando um pouco sobre como que é o nosso processo de receita aqui, né, nossa equipe de receita, como eu falei. Primeiramente, a equipe de receita, ela é composta por 3 vertentes. Marketing, que basicamente trabalha com a prospecção e nutrição de leads. Eu já vou explicar um pouco melhor sobre como que é esse processo de nutrição. A gente tem a equipe de pré-vendas, né? A equipe de pré-vendas é responsável por preparar os leads que chegam através do departamento de marketing para que eles cheguem no departamento de vendas com o máximo de informações possíveis para que o vendedor saiba atendê-lo bem, fazer a proposta correta, fazer a demonstração correta. Tá? E aí tem o departamento de vendas, que é a terceira vertente dessa área de receita. Então, todos trabalham de maneira integrada, por isso a gente chama de uma área só, que é a área de receita, mas que na verdade tem essas 3 ramificações. Todo o nosso trabalho de receita, ele é baseado no funil de vendas. O que é o funil de vendas? Funil de vendas é basicamente a representação do processo de vendas desde o seu começo até o final, dividindo esse processo em algumas etapas, que são as etapas mais importantes que a gente precisa entendê-las individualmente para saber como que a gente vai trabalhar com estratégias e táticas dentro de cada uma. Tá? Então, o funil de vendas da Plumes é um, o funil de vendas da Rock provavelmente é outro, pode até ser parecido por ser empresa de SaaS, mas assim, não é só a empresa de SaaS que precisa ter esse funil de vendas, essa divisão de processos. Toda empresa precisa saber exatamente quais são os processos de entrada e saída de leads para saber como agir em cada uma das etapas. Tá? E eu queria queria mostrar aqui, acho que vou tentar transmitir a minha tela para mostrar como que é o nosso funil. Só um minuto. Tá mostrando aí Tá a minha aparecendo. tela, Wesley? Sim, tá aparecendo. Legal. Tá. Bom, essa representação aqui, eu não sou o melhor com arte, mas é só uma representaçãozinha. Isso aqui é o funil de vendas da Plumes, tá? Então, ele vai desde da atração de potenciais clientes até a venda, tá? Então, esse roxo escuro representa as ações para que o funil seja passado para a próxima etapa. E esse roxo mais claro, na verdade, representa o que é aquele potencial cliente nessa etapa do funil. Então, no topo de funil, a gente tem apenas visitantes, né? Que são pessoas que têm consciência da nossa marca, acabam tendo uma consciência do que é o nosso produto, do que a gente faz. E aí, no final, se tornam clientes. Por que a gente representa como um funil? Porque, basicamente, você nunca vai vender, você nunca vai adquirir o mesmo número de clientes, o mesmo número que o número de visitantes que você vai ter. Sempre ele vai afunilando, né? Porque a cada etapa do processo do funil de vendas, a tendência é que mais pessoas saiam e menos pessoas sejam passadas para a próxima etapa. Porque não existe assertividade 100%, né? Eu vou conseguir 1.000 visitantes e vou conseguir 1.000 clientes. Independente do canal, essa assertividade é praticamente impossível. Então, aqui eu coloquei até uns números para exemplificar, mas basicamente como que a gente trabalha. E aí eu coloquei aqui as porcentagens. Basicamente, isso é só um exemplo, claro, mas sempre você vai ter por volta de 2
a 10% do número de clientes em relação ao número de visitantes que você atraiu em algum canal. Claro que cada canal tem sua especificidade, mas isso é meio que um padrão de mercado. E aí eu coloco aqui até o que você precisa em cada uma das etapas, em cada uma das ações. Então, primeiro, o trabalho de marketing, ele é feito em cima da atração de visitantes para que eles se tornem potenciais clientes. E aí, como que é feita essa atração de visitantes? Através de mix de comunicação. Mix de comunicação são basicamente as ações de comunicação que você pode tomar para espalhar o seu posicionamento, espalhar o seu produto, o que sua empresa faz, a sua marca. E aí esse mix de comunicação pode contar com anúncios de propaganda tanto digital quanto tradicional, site, blog, eventos, notícias através de relações públicas, influenciadores, é um canal bem bacana também. Hoje na Plumes, o que a gente utiliza muito? Para a geração de leads com ticket médio um pouco menor, a gente sabe que anúncios digitais funcionam muito bem. E isso é uma dica também que eu deixo para o pessoal que está assistindo. Quando a sua marca ela não é tão conhecida no mercado e o seu lead ideal ele tem um ticket médio baixo, usar os anúncios digitais pode ser uma tática bem eficiente, porque você acaba fazendo meio que um outbound, né? Você interrompe a experiência de um cara que não tem um ticket muito alto, ou seja, ele não tem uma exigência de uma marca muito conhecida no mercado, ele só precisa resolver o problema dele. Então, para uma marca ainda pequena, os anúncios digitais eles são bem eficientes. Para atrair leads com ticket médio mais alto, uma coisa que a gente está vendo que está sendo bastante eficiente, duas coisas, na verdade. A primeira, influenciadores. Por que influenciadores? O cara que tem um ticket médio mais alto, ele não necessariamente, dificilmente ele vai confiar numa marca que ainda tem pouca expressividade de mercado, ou que ainda é pouco conhecida em determinada área. Ele precisa de um porta-voz, ele precisa que alguém influencie a decisão dele, que alguém de confiança fale para ele que aquela marca é boa. E aí que entra os influenciadores, assim como a assessoria de imprensa, relações públicas, onde você consegue fazer com que outros veículos ou outros influenciadores, pessoas de influência no meio que o seu lead está, tem um poder alto de influência, você consegue fazer com que essas pessoas falem sobre o seu produto. Então, hoje a gente usa bastante anúncios digitais para leads de ticket médio mais baixo. Para leads de ticket médio mais alto, a gente usa muito eventos e assessoria de imprensa. Tá? Então, essa é a parte de marketing e atração de visitantes. Depois a gente precisa converter esses visitantes, ou seja, a pessoa viu a sua marca, mas você precisa das informações dela para que possa começar uma conversa. E aí, para converter, a gente precisa ter formulários, né? Esses formulários, no meio digital, a gente usa sempre o RD Station, mas poderia ser qualquer outra ferramenta de automação de marketing ou de formulários digitais. Então, a gente oferece algum conteúdo que seja de valor para a nossa persona, e em troca eles nos fornecem as informações deles. Ou a gente oferece uma conta de teste, por exemplo, ou simplesmente um formulário de contato. Ele está interessado em conhecer nossa solução, ele precisa dar os dados dele para que a gente possa iniciar uma conversa. A partir do momento que o visitante ele deu os dados de contato para a gente, ele se torna um lead. Esqueci de falar dos meios tradicionais. Meios tradicionais, meios físicos, por exemplo, evento, você pode ter formulários físicos, né? Só muda a mídia, digamos assim, mas o método é o mesmo. E aí, a partir desses formulários, esse visitante se torna um lead. A partir do momento que ele se torna um lead, você precisa entender em que momento da etapa de compra esse lead está. Eu já vou falar um pouco melhor sobre etapa de compra depois. Mas o que é a jornada de compra? Nem todos os leads eles vão estar no momento de decidir que querem o seu produto. Às vezes eles ainda precisam entender melhor o problema deles, ser educados sobre as opções que ele tem no mercado. Então, não necessariamente ele está no momento de, vou adquirir o Plumes. Ele precisa passar por um processo de maturação. Esse processo de maturação também é trabalho da equipe de marketing. A gente faz através de marketing de conteúdo e a gente chama esse processo de nutrição. Então, nutrição, basicamente, é você passar para o seu lead conteúdos que agreguem na jornada dele, para que ele comece a entender melhor sobre o seu produto e entenda o valor que ele entrega. Por exemplo, para uma pessoa que você quer vender, por exemplo, vinhos, uma vinícola, é muito mais fácil você vender um vinho caro
para um cara que conhece muito sobre vinhos. Se for uma pessoa que não conhece sobre vinhos, você não vai conseguir vender o vinho caro porque não agregou o valor necessário para que ela faça uma compra de maior valor. Então, o processo de nutrição é isso, é enriquecer o seu público com conteúdos. E é claro que nesse processo vai dar uma funilada, né? Nem todos os leads vão estar interessados na sua solução ou vão ter a necessidade da sua solução, mas alguns sim. E aí, esses leads que demonstraram interesse, claro, na sua solução e passaram pelo processo de nutrição, aí eles são enviados para o nosso CRM. E aí eu até coloquei um íconezinho aqui de quebra-cabeça que representa a integração, né? A gente hoje trabalha com CRM integrado com a RD Station. Então, pô, a partir do momento que o cara pediu um orçamento para a gente, ou que a gente entendeu que ele tem um alto nível de interesse na nossa solução, ele é enviado automaticamente para o nosso CRM Plumes. E aí ele é enviado para um funil. Funil dentro do CRM tem o mesmo conceito de funil de vendas, é a divisão de um processo em etapas. Ele é enviado para o nosso funil de marketing. E aí, quando ele é enviado para o nosso funil de marketing, ele é considerado um MQL, ou seja, Market Qualified Lead, que é o lead qualificado por marketing. Ou seja, ele demonstrou que tem interesse na nossa ferramenta. Depois disso, ele passa pelo processo de qualificação. Aí começa todo o trabalho de pré-vendas. Pré-vendas vai qualificar o lead, vai entender quais as necessidades dele, e vai entender se ele quer fazer, de fato, uma demonstração do nosso produto e vai agendar. Aí, quando uma demonstração é agendada, ele se torna um SQL, que é o Sales Qualified Lead, lead qualificado por vendas. E aí ele muda de funil. Ele vai para o funil de vendas automaticamente também. Então, a partir do momento que no Plumes a gente configura um checklist de negócios. Então, a partir do momento que o pré-vendas ele preenche esse funil de negócio, esse checklist de negócios, ele automaticamente é inserido no funil de vendas, ou seja, ele é um SQL, ele tem uma demonstração do produto agendado. Aí o vendedor vai lá, vê no funil dele, pô, chegou um SQL aqui, deixa eu ver as informações dele. Vê as informações, vê como que é o processo de vendas dele, vê quantos vendedores que ele tem, qual que é o segmento, qual que é o tamanho, qual que é o cargo desse lead. E aí ele começa o processo de vendas, ele vai preparar toda uma conta do Plumes, vai fazer uma demonstração, até que esse lead se torne cliente. Então, o nosso funil de vendas, hoje, ele é esse. E aí, acho que você pode falar um pouco sobre como que funciona o funil de vendas aí na Rock também. Você pode deixar a tela se você quiser, que é basicamente... Isso. Pode deixar? Pode. Bom, Beleza. basicamente, o Lucas falou a teoria todinha do que acontece. Aqui na Rock também é bem parecido. A gente tem algumas diferenças, mas é bem pouco mesmo. É interessante que ele falou no topo do funil ele de atrair, a gente tem também várias personas, né? E a nossa persona de mais enterprise, de grandes empresas, a gente percebeu que ela não consome tanto blog, né? A gente tem alguns blogs aqui na Rock, né? Então ela não consome tanto blog assim como as personas de pequenas empresas e médias. Então a gente foi estudar o que essa persona ela consome, aonde que ela consome, quais os canais, etc. E a gente descobriu que essa persona de empresas grandes, pelo menos para a Rock aqui, ela consome muito revista física mesmo, revista de negócios, revista de métricas, revista de, enfim. E a gente foi lá e montou nossa própria revista. Então hoje a Rock tem uma revista física mesmo como conteúdo para atrair empresas grandes. Então é a Rock Magazine, o nome da revista, né? A gente está na segunda edição. A gente está distribuindo essa revista para clientes e para potenciais clientes de empresas grandes. Então foi uma sacada que a gente teve quando a gente foi pesquisar bem a fundo mesmo aonde que está essa persona de grandes empresas. Tá? No decorrer do funil é basicamente a mesma coisa da Plumes, só muda também o software de automação, que eles usam RD, a gente usa HubSpot. Só que tem uma diferençazinha no final aqui do funil. A Plumes ela colocou MQLs, qualificação e depois SQLs. No nosso caso na Rock, a gente não tem essa nomenclatura, a gente não usa a nomenclatura de SQL, né? Então, o MQL nosso já é o lead que pediu para falar com o consultor, por exemplo. A gente vai falar disso mais para frente, mas o MQL já é esse lead que pede para falar com o consultor. Quando ele pede para falar com o consultor, ele já vai direto para a qualificação de um pré-vendas, de um vendedor que vai entrar em contato e vai qualificar esse lead, esse MQL, para passar
para o vendedor mesmo. Então, a única diferença do funil nosso é essa diferença, que ao invés de ser SQL, a gente continua como MQL, e dentro do CRM ele faz essa divisão para os vendedores pegarem esse MQL e fazerem um contato. Legal. Putz, essa sacada da revista é bem interessante, né? Não, Que realmente a totalmente. gente também identificou Uhum, isso aqui do nosso lado. Os leads mais enterprise, eles não leem muito blog, né? Eles não, isso não é um fator de influência para eles, como os leads com ticket médio menor. pois é. Então para a gente também tem que explorar canais mais tradicionais para captação desses leads, que é como eu falei, eventos, influenciadores, dentre outros canais. Então é uma dica aí importante para o pessoal também. Lead Enterprise, dependendo do segmento, mas pelo menos no segmento que a gente identificou aqui, eles não leem muito blog, eles não têm essa preocupação que nem o lead de uma empresa um pouco menor. Pois é, exatamente. E a gente também foca muito em evento para lead enterprise. E a gente tenta fazer outros canais para alcançar esse cara. No nosso caso, o lead enterprise, a gente também vai atrás dessa pessoa, né? Ao invés do inbound que a pessoa vem atrás da empresa, a gente que vai Exato. atrás da empresa também, principalmente para enterprise, a gente vai lá, entra em contato, manda revista, etc. Então é bem interessante fazer uma pesquisa profunda da sua persona para você entender quais os canais onde ela está. Então a gente estava focando em um canal que não necessariamente a nossa lead estava lá. Então a gente estava errando entre aspas. A gente fez uma pesquisa bem profunda de leads enterprise, descobrimos que o cara ainda lê revista, né? Então a gente foi lá e fez a nossa própria revista e está dando bons resultados. Legal. É isso mesmo. Fazer testes, né? A gente estava focando muito no inbound marketing, mas quando a gente fez essa migração de posicionamento para atender leads maiores, ou seja, empresas maiores, a gente percebeu que o inbound marketing ele pode ser um canal de apoio, mas ele não é o principal gerador de leads. Ele é muito bom para a geração de leads transacionais, que a gente chama, né? Que são os leads com ticket médio menor, mas para leads enterprise ele não é tão eficiente. E aí, pô, como que você sabe qual que é o seu lead transacional, qual que é o seu lead enterprise? Depende muito do segmento, depende do seu produto, da precificação do seu produto, né? Mas basicamente eles têm uma diferença muito clara de comportamento, né? Que nem você falou, o lead enterprise a gente tem que ir atrás, é um processo de venda muito mais longo, a gente precisa entender melhor como que ele é, a gente precisa estar sempre disponível para ele. E para o lead internacional é uma máquina mais rápida, né? A gente ganha no volume, na verdade, não no ticket médio. Boa. Acho que seria legal a gente falar um pouco sobre SLA, né? Vamos, podemos ir para o próximo tópico já também. Legal. E aí, falando sobre funil de venda, sobre o time de receita, como que a gente garante que o departamento de vendas, a gente como marketing, como que a gente garante que o departamento de vendas está fazendo as entregas necessárias e como o departamento de vendas também fala para o departamento de marketing o que eles precisam para fazer a geração de receita. A gente chama isso de SLA, ou Service Level Agreement. Isso é um método que tem que ter em qualquer departamento de receita, né? Basicamente é isso que eu falei. O departamento de marketing falar o que o departamento de vendas precisa fazer com os leads e o departamento de vendas falar o que eles querem do departamento de marketing. Então é uma troca mútua aí de conhecimento. A gente faz reuniões semanais aqui de SLA e para entender como está sendo o processo e tudo mais, se o funil de vendas está correndo conforme planejado. E aí a gente define algumas coisas para essa reunião de SLA e para o próprio SLA, né, em si. Primeiramente, a gente define quem que é o nosso MQL, né, ou seja, quem que é o nosso Market Qualified Lead, ou seja, o que um lead precisa para ser enviado para o CRM e entrar no processo de venda. Então, ele precisa fazer um hands up, que é basicamente quando ele pede um contato nosso. Ele precisa criar uma conta de teste no Plumes, que lá no site qualquer visitante consegue criar uma conta de teste por 14 dias, gratuita, e aí a gente já aborda esse cara que criou essa conta também. Ou ele pode atingir um lead scoring
na nossa ferramenta de automação de marketing. Isso dá para você configurar também na maioria das ferramentas de automação de marketing, que é basicamente a gente configura, pô, se esse cara informou para a gente que ele é de uma indústria de 100 funcionários, ele é um gerente de vendas, ele tem uma alta qualidade, mas ele também tem que ter um interesse alto para que a gente possa abordá-lo e ele não se sinta desconfortável com essa abordagem. Então, como que a gente seta essa pontuação de interesse? É literalmente uma pontuação que a gente coloca dentro do software. A gente coloca aqui, pô, se ele visitar 3 páginas, baixar 2 e-books, assistir a um webinar, por exemplo, ele tem uma alta pontuação de interesse. Então, ele atingiu o lead score necessário para se tornar um MQL. E aí, dentro de tudo isso, ainda para ele ser um MQL, ele precisa ter a necessidade de pelo menos 4 usuários dentro do Plumes, que é o nosso piso. Então, ele precisa ter para chegar no CRM, ele precisa fazer uma dessas ações e ele também precisa ter um potencial aí de 4 usuários. Aí também a gente, na reunião de SLA, a gente seta quantos leads que a gente precisa gerar por mês. Então, o departamento de vendas vai falar, pô, a nossa meta de vendas é tanto, o nosso ticket médio histórico é de tanto. Então, a gente faz a divisão, meta dividido por ticket médio, a gente consegue ter o número de leads que a gente vai precisar para aquele mês. E aí a gente de marketing fala qual que é o tempo para atendimento dos leads. Então, pô, lead que foi enviado, MQL que foi enviado para o Plumes através do lead scoring, a gente sabe que ele não tem uma urgência tão alta quanto um cara que mandou uma mensagem para o nosso site. Esse cara tem uma urgência mais alta, porque a gente sabe que enquanto ele está mandando mensagem para o nosso site, ele está falando com os nossos concorrentes também. Então a gente precisa fazer esse atendimento rápido. A gente também citou qual que é a condição para um MQL se tornar um SQL, que é basicamente agendar uma demo. A partir do momento que uma demo é agendada, a gente entende que o MQL se tornou SQL. E aí também a gente passa quais são as informações que o qualificador, ou seja, o operador de pré-vendas, precisa ter no Plumes. E aí, quais são essas informações? Nome, dados de contato, e-mail, telefone. Ele precisa saber qual que é a empresa desse lead, qual que é o setor em que a empresa dele atua, qual que é o cargo desse lead, qual que é o número de funcionários que essa empresa tem. E um dos fatores principais também é a origem, ou seja, como que a gente gerou esse lead? Foi através de uma campanha de e-mail marketing? Foi através de um anúncio no Google? Foi através de um evento? Por que ele precisa saber de tudo isso? Primeiro, porque a gente já estudou cada um dos segmentos que a gente atrai como lead, então a gente já sabe qual que deve ser a tratativa com eles, dependendo do segmento, do setor. Cada uma dessas características é decisória para o que gera valor para esse lead. E a origem também é importante pro profissional de pré-venda saber como que ele deve tratar com esse lead, né? Pô, se ele veio do evento, já tem esse rapport do cara ter visto a gente lá. Se foi por um anúncio de Google, ele tem que saber, pô, esse anúncio ele estava falando do que exatamente? Ele estava falando de CRM, ele estava falando de geração de orçamentos, para saber justamente o que vai agregar valor para esse cara no momento do primeiro contato por telefone. Então, basicamente, são essas coisas que a gente define no SLA. E aí, semanalmente, a gente vai ajustando. Pô, esse lead score não tá legal porque o lead está chegando muito frio para a gente. Ou a gente precisa de mais uma camada de informação de origem para poder atendê-lo melhor. E aí a gente vai se tratando aí nas reuniões de SLA, que é a paz, né, entre o departamento de vendas e o departamento de marketing. Boa. Na ROC, a gente também tem as reuniões semanais de SLA. É uma coisa que eu brinco, quando eu falo com algum Legal. cliente nosso, ele me pergunta, Wesley, como que eu faço para gerar leads? E aí eu volto a pergunta, o que que é um lead para você hoje? E geralmente ele não sabe me responder. Então, o SLA é fundamental para a geração de leads. Antes de tudo, você precisa definir esse SLA. Qual que vai ser o acordo entre marketing e vendas? O que que é um lead para você? O que que é um MQL para você? O que que é um SQL? Não necessariamente você precisa usar MQL não, ou SQL, mas você precisa definir o que que é um potencial cliente, o que que é um lead, o que que é um assinante, etc. Hoje aqui na Rock, a gente tem um assinante, é basicamente a pessoa que me deixou um e-mail e alguma interação. Então ela não me deixou mais nenhum dado, eu só tenho um e-mail dessa pessoa. E quando eu consigo capturar mais dados dessa pessoa, ela transforma em lead aqui para o meu time de vendas. Então eu só entra na minha ferramenta de automação o lead que tiver aquelas determinadas características e ela vai direto para o time de vendas. No caso de MQL,
Só muda que eu preciso ter as mesmas características, só que ele tem que pedir o contato com a gente. Então ele tem que pedir para falar com o consultor, aí sim ele vira um MQL e aí vai para o funil que vocês já viram. Então, é extremamente importante essa definição. Antes de começar a gerar leads, a gente precisa fazer isso para não virar bagunça dentro da automação, dentro do CRM, né? Você não vai saber o que é um potencial cliente, o que é um usuário que não é bom, que não está bom para ser contatado, etc. Então, eu brinco com os clientes, cara, SLA você precisa fazer antes de tudo, antes de começar a gerar lead, antes de contratar a ferramenta, etc. Define esse SLA com o time de vendas, porque senão fica aquela briga, né, que a gente está acostumado a ver nas empresas de marketing e vendas, e aqui na Rock a paz reina aqui. A gente não tem essa briga, justamente porque o meu MQL e o lead ele está bem definido. O time de vendas sabe quantos leads eu vou gerar e eu sei quantos que ele precisa vender. Então tá tudo bem aqui com a gente, não tem treta, a gente vive em paz. Legal. Aqui tá tudo bem também. Foi um SLA bem definido. Eu queria falar sobre um ponto que o Carlos comentou aqui, que é interessante. Uhum. Ler blogs requer tempo e nem todos têm. E realmente, isso também é um fator que a gente identificou para pessoas de cargos de liderança em empresas maiores, as enterprises que a gente chama. Porque eles têm uma operação muito maior em mãos. E eles também meio que já passaram pela etapa de definição de processos. Né? E então eles não estão mais aprendendo coisas novas para fazer dentro do seu negócio. Eles estão replicando o que já deu certo para fazer com que eles chegassem até onde eles estão hoje. Então, novamente batendo nessa tecla, para atrair lead enterprise, você tem que ir até onde ele está. Se você não for onde até ele está, você tem que fazer com que você tem que gerar algum porta-voz para você, alguém que esteja próximo desse lead enterprise. Eu vou falar daqui a pouco sobre personas, sobre definição de personas, mas uma coisa que é muito interessante sobre a nossa persona de donos de indústrias é que a gente identificou que uma persona muito influenciadora no processo de aquisição de um sistema é o filho do dono. Né? Não é um cargo, não é uma formação, é simplesmente o filho do dono, porque as indústrias elas têm essa característica de serem familiares, serem passadas de geração para geração. E como a gente sabe que é muito difícil chegar no dono de indústria através de inbound marketing, a gente percebeu que a gente precisa desses porta-vozes. E o filho do dono é sempre o melhor porta-voz, porque a gente consegue chegar dele através de inbound marketing, ele é mais early adopter, então ele está mais aberto a soluções novas, e ele é o cara que vai chegar no pai dele, no parente dele, e vai falar, pô, essa solução aqui é bacana. E o pai dele vai confiar. Então, é uma pessoa importante para a gente. Além do que a gente já citou também, e em eventos, porque esses caras eles querem ter uma terceirização, digamos assim, de conhecimento, de opiniões, eles querem ver aquilo de fato, né? E aí, quando ele vai no evento, ele consegue conversar com a empresa ali na hora, ele não precisa passar por todo um processo de inbound marketing, ele consegue ver de fato com os olhos dele, consegue conversar. E aí a mesma coisa com influenciadores, por exemplo, ou assessoria de imprensa. Pessoas que são do meio dele, da confiança dele, vão estar falando, pô, isso aqui é bom. Então ele vai falar, beleza, isso aqui é bom. Eu não preciso passar por todo um processo de aprendizado, de estudo, para saber que isso é bom, porque uma pessoa da minha confiança me passou essa informação. Boa. E, bom, mas prosseguindo aqui, agora eu queria falar justamente sobre prospecção, né? Já entrando no nosso funil de vendas. Então, como atrair visitantes para que se tornem leads depois? Aqui na Plumes, o que a gente faz basicamente para prospecção, o primeiro passo é a definição da persona e da jornada de compra, ou das personas e das jornadas de compra. E aí, o que é uma persona, basicamente? Persona é a personificação do seu perfil de público ideal. Então, é mais ou menos como público-alvo, só que mais detalhado. Porque a gente não pega só perfil demográfico, como normalmente é o que acontece no público-alvo. Então, para você definir o público-alvo, normalmente você separa qual que é o sexo do seu público-alvo, qual que é a idade, a localização, talvez até cargo, classe socioeconômica. Cargo é muito mais importante para B2B do que para B2C,
mas para a gente da Plumes é importante saber o cargo e tudo mais. Mas enfim, o público-alvo ele é definido a partir de fatores demográficos. E a persona ela tem outros fatores que envolvem, né? Não só fatores demográficos, o que a gente chama de perfil psicográfico. Então a gente quer saber não só quem é esse cara, mas quais são os seus desejos, quais são os seus desafios, os objetivos, problemas, e como a gente é uma empresa B2B, ou seja, vende para outras empresas, é importante a gente saber tudo isso no meio profissional, mas no meio pessoal também, porque pode ter uma influência muito forte, principalmente na parte de desejos, porque os desejos pessoais estão muito atrelados aos desejos profissionais. Então, a nossa persona, a gente precisa identificar isso. Além do que, identificar também hábitos de mídia. Isso é muito importante. Então, saber, pô, esse cara, ele tá assistindo YouTube, que canal que ele tá assistindo? Ele tá indo em eventos? Que tipo de evento ele frequenta? Com qual frequência? Ele tá vendo mídia impressa? Ele tá vendo revista? Que revista? Qual canal de TV ele assiste? Em que horário? E a gente precisa identificar tudo isso e a gente aglomera isso e identifica um perfil de público ideal. E aí, como que a gente faz isso? Através de pesquisa de marketing. A gente vai, faz pesquisa de campo, faz pesquisa pela internet, e aí como que isso deve ser feito? Para uma empresa que é nova, que ainda não tem uma base robusta de clientes, isso precisa ser feito no mercado de fato. Então, pesquisas de campo, pesquisas online, focus group, para entender quem são as pessoas que estão propensas a comprar a sua solução, e qual que é o perfil de cada uma das pessoas para montar as personas. Mas com a Plumes a gente entendeu o nosso público-alvo, depois que a gente já tinha uma base robusta de clientes, a gente entendeu qual que era o nosso público-alvo ideal, a gente fez essa pesquisa dentro da nossa própria base de clientes, e dá muito certo. Porque aí a gente entende, pô, a gente sabe que a gente atende bem as indústrias e suas distribuidoras. Então, pô, vamos entender quem são esses caras, quais são os desejos deles, quais são os desafios, que problemas eles queriam resolver com o Plumes, hábitos de mídia, para a gente saber quais são as mídias que a gente pode atingir essa persona. E aí, quando a gente define a persona ou as personas, porque você não necessariamente vai ter só um perfil ideal de público, você pode ter vários, assim como a gente tem aqui na Plumes, você tem que definir qual é a jornada de compra dessa persona. E aí, o que é a jornada de compra? Que eu até citei mais cedo. A jornada de compra é basicamente a divisão seria um funil também, né? Um funil de vendas, mas ele é antes da decisão de compra. Porque nem todos os leads vão estar no momento de, pô, eu preciso de um CRM. Às vezes eles precisam ser educados ainda. Às vezes eles só sabem que tem um problema, por exemplo, de não conseguir gerar uma proposta comercial de qualidade. Ou de ter um processo muito engessado, ou de não saber o que seus vendedores estão fazendo na rua, com quantos clientes que seus vendedores estão lidando. Então, pô, eles sabem que tem esses problemas, mas eles não sabem que existe um CRM para resolver isso. Então, a gente faz essa definição de jornada de compra, que é definir desde o do começo, então, quais são os problemas que esse cara pode ter que podem desencadear na necessidade de um CRM. Então, esses dois passos são os primeiros para a gente fazer prospecção. Depois, a gente define o mix de comunicação, ou seja, estratégias e táticas de promoção, de comunicação, de marketing, para atrair visitantes. Então, a gente pode tentar vendas diretas, que é o porta a porta, propaganda, que é um meio que é praticamente unânime. Promoção de vendas para software B2B não é muito interessante, porque a gente vende muito mais valor agregado do que preço, né? Às vezes não importa muito para a nossa persona se ele vai adquirir um software mais caro ou um software mais barato. O que mais importa é se vai resolver o problema dele, se vai agregar valor para ele. Então, para a gente, promoção de vendas não é tão interessante. Black Friday, esse tipo de promoção, mas pode ser interessante principalmente para B2C. E aí tem eventos, relações públicas, tem marketing direto, mas o ideal, o que é? É você juntar tudo isso e fazer, de fato, um mix de comunicação. Então, ter vários pontos em que você pode atrair visitantes. E a partir do momento que você define esse mix de comunicação, mesmo com ele definido, sabendo, através de pesquisa, quais são as mídias, quais são os veículos que vão ser melhores para atrair a sua persona, sempre faça teste. Então, sempre teste todos os tipos de mídia, sempre teste todos os tipos de veículos, porque às vezes por pesquisa você identifica uma coisa, mas no teste você percebe que um teste que de repente não foi identificado na sua pesquisa tem um retorno muito bacana.
Então, o que eu recomendo é sempre faça testes, teste todos os tipos de mídia, mesmo que seja com testes pequenos, inserindo pequenos orçamentos, R$ 200 aí por mês, numa mídia paga, por exemplo, online, e analisa quais são os resultados que isso traz para a sua empresa. É sempre válido essa cultura de testes, e a gente pratica bastante aqui na Plumes. Boa, massa demais. No nosso caso aqui, é basicamente isso. A gente fez um estudo profundo para definir nossas personas. Hoje a gente tem 3 personas. E voltando um pouquinho no comentário do Carlos também, que nem todo mundo tem tempo para ler blog, né? A gente identificou que a persona enterprise, além de ler revistas, ela lê portais na internet, mas portais com foco mais de negócios, né, de métricas, etc. E a gente foi lá e criou um portal também, que é o nosso inteligência.rockcontent.com, que é basicamente um blog, só que diferente do nosso blog normal, nosso blog para outra persona, a gente tem um foco bastante em grandes empresas. Então lá tem muitos números de mercado, cases de sucesso, etc. Então a gente deixa todo esse conteúdo diferenciado para grandes empresas lá, e no nosso blog normal atual a gente coloca mais conteúdos voltados para pequenas empresas. Então é basicamente isso. Durante a nossa pesquisa, a gente entendeu esse comportamento diferente dos dois públicos e a gente criou canais diferentes. E a gente utiliza também outros canais, como o Lucas citou. A gente utiliza o Facebook Ads também para fazer promoção de conteúdo, também dá resultado. Com muito teste, a gente foi chegando no público ideal. A gente utiliza os blogs. O nosso canal orgânico hoje é o principal canal de aquisição de cliente. Então, os nossos blogs são muito importantes para a gente hoje. A gente tem e-mail marketing, então a gente tem diversos canais para chegar nessa persona. Basicamente, a gente entendeu quais os canais utilizar, fazendo essas pesquisas que o Lucas já comentou. Legal. Tem mais algum tema para a gente abordar, Lucas? Falta 10 minutos. Bom, eu queria falar um pouco sobre o processo de nutrição, fechamento de vendas, mas a gente pode falar rapidamente, Então tá, só para dar um tempo também para responder as dúvidas. vamos lá. Beleza. Bom, seguindo no funil de vendas, tem a etapa de nutrição, que é após a conversão do lead. Ou seja, nutrição é como a gente faz para esquentar os leads. E aí, como eu falei, é através de marketing de conteúdo. E aí, a Renata até perguntou aqui qual que é a importância da produção frequente de conteúdo para a Plumes. Pro decisor é muito para essa etapa de nutrição, mas também o principal fator para a gente continuar com a produção frequente de conteúdo é porque ele é muito importante para a gente atrair os leads transacionais que a gente fala, ou seja, os leads que têm um ticket médio menor. Então é por isso que a gente continua com essa produção frequente de conteúdo. E aí o processo de nutrição a gente faz através de marketing direto, que a gente, por exemplo, a gente configura lá na nossa ferramenta de automação, que se um lead converteu num conteúdo sobre proposta comercial, a gente vai nutri-lo com conteúdos através de marketing direto, num fluxo automático de e-mails, e a gente também coloca esse fluxo, a gente coloca algumas segmentações para esse fluxo. Então, se o cara é de indústria, a gente vai enviar conteúdos voltados para a indústria. Se o cara ele é de serviços, a gente envia conteúdos que são mais relevantes para a área de serviços, mas também sempre baseado no assunto que ele quer saber. E aí a gente faz esse processo de nutrição até ocorrer ou hands up desse lead, ou seja, ele falar, eu quero saber o que vocês fazem, quero entender melhor o produto de vocês, quero receber uma proposta, ou ele atingir o score necessário para ele se tornar um MQL. Esse é o nosso processo de nutrição, a gente faz por e-mail marketing. É possível fazer também por ads, né, também digitais, porque hoje as plataformas de anúncios, como o Google Ads, Facebook Ads, até o LinkedIn Ads, se eu não me engano, lançou recentemente uma funcionalidade que você consegue importar listas de e-mails dentro da criação de público, dentro dessas plataformas de anúncios. Então, eu coloco que eu baixo lá uma lista de 200, 300 e-mails que baixaram conteúdo relacionado a um determinado assunto. Eu quero que esse lead saiba mais sobre esse assunto. Então, eu coloco esse público como uma segmentação na plataforma de anúncios e jogo anúncios para ele na plataforma que ele tem mais contato, que promovem esse conteúdo que vai fazer com que ele esquente, né?
E assim é dado o processo de nutrição. E aí, depois que esse lead é nutrido, a gente entra no processo de pré-vendas, qualificação, que é entender, qual que é a estrutura comercial desse nosso lead, quantos vendedores que eles têm, qual que é o sistema que eles utilizam para fazer vendas. E aí a gente, com todas as informações, a gente encaminha esse lead para demonstração, que aí entra em outro funil, que é o funil de vendas. Ou seja, aqui na Plumes a gente tem 3 funis de leads. Primeiro é o funil de marketing, depois é o funil de MQL, que é o de pré-vendas, e depois é o funil de vendas em si. Ainda assim, esse funil de vendas ele tem 2 ramificações, que são o funil de leads transacionais e leads enterprise. A meta é que a gente, com o passar do tempo, a gente verticalize ainda mais esse processo. Então, uma dica que é bem interessante, que a gente conseguiu aqui com o tempo saber disso, é que verticalizar o processo de vendas é muito importante para o seu negócio. Por quê? O ciclo de vendas de um lead enterprise, por exemplo, para um lead transacional é muito maior. A gente sabe que para um lead enterprise a gente demora de 2 a 3 meses para fazer uma venda muito com ticket médio muito maior, ciclo de vendas maior. A gente sabe que para o lead transacional esse processo é mais rápido. Então, as qualificações que os vendedores e os pré-vendas precisam ter para esses diferentes tipos de leads, elas são totalmente diferentes. Então, não faz sentido mantê-los no mesmo funil. Então, o cara que trabalha com leads transacionais, ele nem vai ver lead enterprise no funil dele, ele nem vai ver o funil enterprise, porque ele não precisa. Ele precisa saber o que é inerente ao seu processo de vendas e vice-versa. Então, verticalizar esse processo de vendas é uma etapa muito importante. E aí, você pode verticalizar no seu segmento por setor que os seus clientes têm, de repente, setores diferentes, eles têm necessidades diferentes, você pode verticalizar para o tamanho da empresa, por cargo do seu lead, mas sempre verticalize o máximo que puder, porque aí suas equipes vão estar com o máximo de preparação para atender aquele lead específico. Bom, vou falar breve também um pouco aqui da Rock, é bem parecido também com a Plumes, só que a gente chama de fila aqui, né, no nosso caso, a gente tem 4 filas. Então, quando um lead chega para a gente tem mede em número de funcionários, né? Então, pequenas empresas, eu tenho vendedores específicos e especializados nessas dores de pequenas empresas. Então, ele vai direto para aquele vendedor, esse lead. Eu tenho médias empresas, então também tenho vendedores específicos para médias empresas e tenho os vendedores enterprise que recebem os leads enterprise. A mesma coisa no nosso caso para CS, para o sucesso do cliente. Então eu treino o meu CS para atender as dores de pequenas empresas. Então eu tenho um time de CS de pequenas empresas. Eu tenho um time de CS de médias empresas para atender as dores de médias empresas. E o time de CS de Enterprise, que aí também é para atender as dores de clientes Enterprise. Então eu faço essa mudança também no time de vendas e de CS para eu conseguir atender de maneira assertiva esses diferentes tipos de perfis. Beleza? Lucas, podemos Legal. então ir para as perguntas. Quem quiser fazer pergunta pode fazer agora, que a gente vai responder. A gente tem 5 minutinhos. Vamos começar então com a do Carlos. Vocês poderiam, por favor, nos esclarecer mais um pouco a diferença de outbound e inbound? Quer falar dessa, Lucas? Lucas? Bom, não estou ouvindo o Lucas. Se vocês estiverem ouvindo o Lucas, vocês me falam que eu não estou ouvindo. Mas então, Você tá agora me foi. ouvindo agora? Agora foi. Ah, beleza. Então, bom, vamos lá. Qual que é a diferença do inbound para o outbound marketing? Conceitual, básico. O inbound é o marketing de atração. O outbound é o marketing de interrupção, digamos assim. Então, o que é outbound marketing? Tudo que interrompe a experiência de uma pessoa é outbound marketing. Então, um outdoor que você vê na rua e está interrompendo a sua visão, sei lá, da rua, da natureza, é um outbound marketing. Um panfleto que você entrega na rua é um outbound marketing. Uma ligação de telemarketing ou de inside sales é outbound marketing. Um comercial na TV, tudo isso é outbound marketing, tá? Ao contrário do que se pensa e muito se prega por aí, que o outbound marketing é necessariamente pegar uma lista de clientes e fazer ligação, não é só isso. O outbound marketing é tudo que foge, que interrompe uma experiência. O inbound marketing,
ele é baseado em marketing de conteúdo. Então, a premissa do inbound marketing é atrair clientes e não ir até eles. E como que a gente faz isso? Gerando conteúdo relevante para as nossas personas. Então, por isso que as empresas hoje fazem blog, fazem material rico, fazem book, porque a gente quer gerar conteúdo que seja relevante para o perfil de público ideal que a gente tem, e a gente faz com que esses leads cheguem até nós, através de busca, em ferramentas de busca, e aí por isso que a gente tem que fazer um trabalho em cima de SEO para que o inbound marketing funcione bem, através de blog, através de site, através de redes sociais, tá? Então, o inbound marketing, ele é isso, ele é baseado em conteúdo e fazer com que a sua persona chegue até você, e não que você interrompa a experiência dela. E assim, o inbound marketing, ele permite que você trabalhe com um investimento bem menor do que o outbound marketing e uma experiência mais fluida também, né? Ótimo. Acho que a da Renata você já respondeu, né, em relação à frequência de conteúdo, qual é o papel desse conteúdo na geração de leads. Isso. E eu tenho aqui da Carol, que ela fala, vocês podem falar um pouco mais sobre a revista, o impacto dela na conversão de grande porte, de clientes de grande porte? Sim. A revista da Rock hoje, na verdade, não é só a revista que a gente faz para atrair esses clientes enterprise. A gente usa um pouco mais uma estratégia de outbound, né? A gente vai até esses caras, a gente vai atrás deles. Então eu tenho os meus vendedores enterprise que entram em contato com as empresas que a gente quer atingir. Eu tenho uma lista de empresas que eu preciso atingir. Aí sim eu consigo o contato desse decisor, aí eu consigo mandar a revista, eu consigo que o meu próprio CEO aqui, o Dieguinho, entre em contato com eles. Se precisar, o Peçanha também, o Vitor Peçanha vai entrar em contato para agendar uma reunião ou ir até a empresa. Vai depender muito. Os eventos também que a gente faz muito, a gente faz eventos para grandes empresas, então lá a gente consegue esses leads. Então só a revista não é o suficiente, né? A gente precisa de outras ações, principalmente para leads enterprise, para clientes enterprise. A gente tem um minutinho agora. Se vocês quiserem fazer uma última pergunta, podem fazer, por gentileza. Eu sei que tem um delayzinho, Lucas, então a gente vai ter que esperar um pouquinho. Percebi que tá com delayzinho mesmo. Mas vamos aguardar aqui. Beleza. Bom, acho que é isso. Então é isso, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a presença de todo mundo. Espero que foi bom para vocês esse conteúdo de hoje. Muito obrigado pela presença. E quem quiser saber mais um pouco sobre a Rock Content, eu vou deixar os links nos comentários também, ali na descrição. Já atualizo a descrição para vocês. Vou deixar também o link da Plumes também, do site da Plumes, para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Lucas, pode se despedir também, por gentileza. Gente, muito obrigado pela oportunidade, por terem participado aí com a gente. E qualquer coisa, me coloco à disposição aí para conversar sobre marketing, sobre funil de vendas, processo de vendas, CRM, ou para vocês conhecerem mais sobre a Plumes. Qualquer coisa, meu LinkedIn, Lucas Lima, da Plumes. Vocês podem ir até lá, a gente bate um papo. Beleza? Show. Pessoal, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.